Bom, estou de volta, então, estamos no nosso exercício 54 do nosso capítulo 14. E diz o seguinte: analise quanto ao crescimento em cada quadrante, cada razão. Então, a primeira coisa que eu vou te chamar a atenção, eu vou usar a nossa letra C para definir crescimento e a nossa letra D para definir decrescimento. Tudo bem? Então, vamos começar então pela nossa tangente de x. Eu vou te chamar a atenção aqui para mais uma coisa. É muito comum a gente fazer essa parte dessa aula aqui com gráficos, tudo bem? E eu vou fazer de uma maneira diferente. O objetivo dessa questão é resolver ela, e eu vou estar resolvendo ela da maneira aritmética, que é a maneira mais rápida de se resolver, tá bom? Tem também, mais para frente, né, tem curso também, que faz dessa maneira de GeoGebra, e aí tem todo o trabalho para a gente estar analisando os crescimentos das nossas funções trigonométricas. Para essa aula aqui, eu vou estar resolvendo de uma maneira aritmética, que é o objetivo resolver a questão. E se você estiver estudando para provas, e principalmente de concurso, a maneira aritmética é a maneira que você justamente soluciona mais rápido o seu problema na prova. Né? O que você quer é ganhar tempo numa prova. Resolver as questões, o maior número de questões com o menor tempo possível. Né? E se você ficar analisando o gráfico, isso aí é mais para conhecimento, ou seja, você dominar ainda mais as funções trigonométricas. Então, retornando aqui, vou estar resolvendo da maneira aritmética e vou te chamar a atenção que a nossa tangente é o nosso seno de x dividido pelo nosso cosseno de x. E aí, o que vai acontecer? Eu tenho o meu primeiro, o meu segundo, o meu terceiro e o meu quarto quadrante para analisar. E olha só o que vai acontecer. No meu primeiro quadrante, que eu tenho o meu seno dividido pelo meu cosseno, você lembra bem, o meu cosseno ele está crescendo positivamente e o meu cosseno ele está decrescendo. Então, ou seja, é como se eu tenho cada vez mais dinheiro dividido em menos pessoas, né? Então, ou seja, se no primeiro momento o meu seno aqui é zero, eu tenho para uma pessoa dividindo. Aí você já reparou que daqui a pouco aqui vai ser meio para meio. Então, ou seja, de 0 para 1, eu tive um crescimento. Então, ou seja, a minha função tangente no primeiro quadrante ela está crescendo. No segundo quadrante, o que vai acontecer? O meu seno ele continua sendo positivo, mas ele está caindo. Mas ele é um valor positivo. O meu cosseno ele é um valor negativo e cada vez mais negativo. Então, ou seja, a minha função ela continua crescente com um valor negativo. Ou seja, ela vai começar do menor valor negativo possível e ela vai crescendo em relação, mas ela continua sendo negativa. No meu terceiro quadrante, o que está acontecendo com o meu seno? O meu seno ele é um valor negativo, você lembra bem? E agora o meu cosseno é um valor positivo. Só que o meu cosseno, no terceiro quadrante, ele está... Perdão, aqui, né? Meu cosseno, ele é um valor negativo e o meu seno também é um valor negativo. Só que está acontecendo. O meu seno está ficando cada vez menor e o meu cosseno está ficando cada vez maior. É o inverso do que eu fiz no primeiro quadrante. Mas apesar de ser o inverso, o meu resultado ele é maior também. Ou seja, a minha função tangente no terceiro quadrante, ela também está crescendo. E por fim, o meu quarto quadrante, eu tenho então que o meu seno ele é um valor negativo e o meu cosseno é um valor positivo. Só que o que está acontecendo? O meu valor de seno ele está subindo, enquanto o meu valor do cosseno ele está diminuindo. Então, ou seja, eu tenho cada vez valores negativos menores dividindo por cada vez valores positivos menores também. Então, a nossa função, analisando nesse ponto, ela também está crescendo. Tudo bem? E, por fim, só de curiosidade, se você jogar aí no Google ou em qualquer outro lugar, você vai ver que o gráfico da tangente é desse estilo aqui, ó. E você pode, então, reparar que ele é crescente em todo o nosso domínio. E isso eu vou deixar mais para frente, e principalmente também tem nos cursos, que é o estudo dos gráficos das nossas funções trigonométricas, tá bom? Vamos então para a nossa letra B, onde eu tenho a nossa
cotangente de x. E eu te chamo a atenção que a nossa cotangente é o contrário. Ela é o cosseno de x dividido pelo seno de x. E aí, meu filho, é muito fácil, né? Se a minha tangente cresce em todos os meus quadrantes e eu inverto isso, ou seja, imagine aqui, se eu tenho um valor de 1 sobre 10, vai dar o quê? 0,1. Agora imagine que eu inverta 1 sobre 100. Ou seja, reparou? O meu 100 ele aumentou, ó, viu? Ó, como aqui, ó, ele cresceu. Só que o meu resultado final, ele fez o quê? Ele diminuiu. Então, ou seja, a minha cotangente, ela vai ter sentido exatamente, ela vai ter exatamente com o comportamento contrário da minha tangente. Então, ou seja, no primeiro quadrante ela decresce, no segundo ela também decresce, no terceiro ela também decresce e no quarto ela também decresce. E se eu pegar simplesmente um exemplo aqui, que eu vou pegar o do nosso cosseno de x, perdão, né? O do nosso primeiro quadrante, né? Se você analisar aqui comigo, o meu cosseno no meu primeiro quadrante ele está tendo valores cada vez menores, enquanto o meu seno está tendo valores cada vez maiores, e ambos são positivos. Então, ou seja, eu estou tendo eu estou tendo menos dinheiro, que ou seja, está diminuindo, e eu estou dividindo com mais gente, entendeu? Então, ou seja, a minha função ela está decrescendo. Então, vamos continuar. Vamos para a nossa letra C, que se trata da nossa secante. E eu te chamei bem que tem um mnemônico, né? Parece seno, mas na verdade se trata do nosso cosseno de x. E aqui começa o seguinte. O meu 1, ele é um valor fixo. Isso aqui é muito bom para a gente poder lidar. Então, ou seja, eu só preciso estudar o comportamento do meu cosseno de x. O meu cosseno de x ele está diminuindo no primeiro quadrante. Se ele está diminuindo, a minha função ela vai crescer. Você concorda comigo? Renan, não vi. É simplesmente, ou seja, eu tenho 1. É como se eu tivesse 1 milhão aqui em cima. E eu estou dividindo cada vez para menos gente. Então, ou seja, se no primeiro momento eu estou dividindo 1 milhão para 100 pessoas, no segundo momento eu já estou dividindo 1 milhão para 5... Perdão, né? Se no primeiro momento eu estou dividindo 1 milhão para 100 pessoas, no segundo momento eu já estou dividindo o mesmo 1 milhão para 50, depois para 25, depois para 10. Então, ou seja, essas pessoas estão ganhando cada vez o quê? Mais dinheiro as que sobram. Então, por isso que a nossa função ela é crescente no primeiro quadrante. No segundo quadrante, o que está acontecendo? O nosso cosseno ele continua caindo. Ele, apesar de ser negativo, ele continua ficando cada vez mais negativo. Então, ou seja, a minha função ela continua crescendo. Repare, quanto mais o meu cosseno diminui, mais a minha função secante ela cresce. Então, ou seja, quando chega no terceiro quadrante, o meu cosseno ele atinge aquele limite lá. Tu lembra? Ó? Ele estava vindo, né? Primeiro, segundo quadrante. Quando ele bate aqui no segundo quadrante e ele vai até aqui o terceiro quadrante, ele já começa a voltar. Eu te chamo a atenção que na minha primeira aula eu já faço lá o movimento do cosseno. Qualquer coisa, volta lá na primeira aula. Eu tenho mais uma outra aula aqui na playlist, não lembro agora o número da aula, onde eu também chamo de algebra, e aí você pode ver exatamente o crescimento e decrescimento da função do cosseno. Então, ou seja, como o meu cosseno ele volta a crescer, então a minha função secante ela está decrescendo. E no quarto quadrante ela vai acontecer a mesma coisa. O meu cosseno ele vai atingir um valor positivo, tá vendo? E ele vai continuar crescendo. Sendo assim, a minha função secante ela continua decrescendo. Por fim, a nossa letra D, que se trata da nossa cossecante. E eu te chamo a atenção, né, que parece cosseno, mas na verdade é seno, é apenas um mnemônico. E aí vamos analisar o nosso primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. E agora eu tenho exatamente uma coisa bem parecida que tinha com o nosso cosseno, mas agora se trata do nosso seno, nós temos o valor nosso fixo de 1, e aí eu vou analisar o seguinte. No primeiro momento, o meu seno ele está crescendo. No meu primeiro quadrante, o meu seno cresce. Se exatamente usar a mesma lógica que eu usei no cosseno, ou seja, se o meu seno ele está crescendo, então a minha função ela está decrescendo. No segundo quadrante, o que acontece? No primeiro quadrante, o meu seno vai atingir o valor máximo, que é 1, ainda lá no π/2.
Então, ou seja, a partir do segundo quadrante, ele vai começar a decrescer. Se ele vai começar a decrescer, a minha função cossecante ela vai começar a crescer. E quando ele chega no terceiro quadrante, que ele atinge valores negativos, a minha função continua decrescendo, ou seja, o meu seno continua caindo até chegar a -1. Sendo assim, a minha função cossecante ela também continua crescendo. E por fim, no quarto quadrante, o meu seno atinge o valor mínimo dele, que é -1, e ele volta a crescer. Se ele volta a crescer, a minha função começa a decrescer. É sempre o contrário, justamente porque ele está embaixo. Então, assim, enquanto o meu seno cresce, a minha cossecante decresce. A mesma coisa para a secante, né? Quando o meu cosseno sobe, a minha secante desce, e quando o cosseno desce, a secante sobe. Tudo bem? É só inverter os crescimentos. Tudo bem? Aquilo que eu acredito que seja geralmente a maior dúvida de todos é sempre a tangente e a cotangente. E aí, eu te chamo a atenção para que o gráfico da cotangente é a tangente deitada, mas apenas para você se situar, aqui seria o nosso trigonométrico, a nossa tangente seria essas laterais aqui e a nossa cotangente seria essas linhas que passam sobre cima também trocando. Vale mais a pena deixar para uma aula futura, onde a gente trata de gráficos, para você ver melhor onde está cada função no ciclo trigonométrico. Importante, como eu disse no início, é resolver a nossa questão e eu preferi resolver ela de uma forma aritmética. Se você desejar, deixa aí nos comentários, curta, que de repente aí, batendo ali, a gente, um certo número aqui de gente inscrito, né? A gente faz aqui uma aula com o nosso GeoGebra para você ver, tá bom? Forte abraço, uma boa semana.